dia, sejam muito bem-vindos a mais um E-Saúde. Neste sábado estamos aqui com o Dr. Omar e nós vamos conversar sobre uma queixa muito frequente, é a tal da dor de cabeça. Bom dia, Dr. Omar. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Tudo jóia. Agradeço o convite, vamos falar um pouquinho de dor de cabeça, né? Dor de cabeça. As dores de cabeça são todas iguais ou tem diferença de uma dor de cabeça para outra? Não, Cláudia, hoje a gente tem mais de 30 tipos de dor de cabeça. Então, quando a gente fala de dor de cabeça, né, existem as mais comuns, né, que são a de estresse tensional, a enxaqueca, né, as reacionais depois de uma bebida, de uma cervejinha, né, e as mais graves. Então, aí existem um leque grande de variantes de dor de cabeça. Joia. E a dor de cabeça, quando que ela vira enxaqueca ou a dor de cabeça é diferente de enxaqueca? Não, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Tá. Então, dor de cabeça é todo e qualquer tipo de dor na região cranial que a gente fala, né? Craniana. Aí nós temos a enxaqueca. A enxaqueca ela é nada mais do que uma manifestação neurológica de um distúrbio de uma região chamada tálamo do cérebro, e ela dá um disparo em que vem a onda de dor, tá? Esse paciente geralmente tem uma predisposição genética. Predisposição genética não quer dizer que seja o pai ou a mãe tenha. Geralmente quando o pai e a mãe têm, esse paciente tem uma chance maior. Mas predisposição genética quer dizer que o organismo dele, os genes dele, organizados dessa forma, fazem esse disparo de dor. Tá? E cada paciente tem uma sensibilidade à dor. Quando a gente fala de dor, isso não só de dor de cabeça, como uma dor sistêmica, cada paciente tem um limiar. O que é um limiar? Ou seja, tem pacientes que não têm dor, né? E tem pacientes que por qualquer coisa sentem uma dor enorme. E aí que entra essa limiaridade da dor, né? Então, enxaqueca nada mais é do que um tipo de dor de cabeça, de cefaleia. Tá? Já devem ter ouvido falar. Cefaleia é o nome técnico para dor de cabeça. E a enxaqueca ela tem uma característica mais de um lado só, né? Ela é mais pulsátil. Ela geralmente vem com náuseas, né? Com enjoo ou com vômitos, né? A luz incomoda, o barulho incomoda. Claro que toda dor, quem tem uma dor forte, a luz e o barulho vai incomodar, mas ela incomoda muito mais na enxaqueca, né? Então são características mais peculiares. Tá? Ok. Interessante. E essa dor de cabeça do Covid, ela foi adicionada? Será algum tipo de dor de cabeça? Porque se refere a uma dor de cabeça retrocular. Ela é uma dor de cabeça, ela é uma variante, né? Ela ainda não foi incluída nas classificações de cefaleia, de dor de cabeça, mas existe esse subtipo de cefaleia pós-infecciosa. Então, ela já existia isso, Okay. tá? Não do Covid, agora Sim. tem do Covid, mas existe por vários vírus, por várias bactérias em si, uma das manifestações seria a cefaleia pós-infecciosa. E essa dor de cabeça que eles referem é a dor nos olhos? É a mais típica? Na verdade, existe uma dor retroorbital, ou seja, atrás dos olhos, né? A vista fica cansada, né? Existe uma tensão na frontal, ou seja, na testa como um todo, e ela corre para a cabeça toda. Okay. Né? Diferente da enxaqueca, que é aquilo que eu comentei para você, que ela é de um lado só, pulsátil, ou seja, como se tivesse um coração ali. Né? Alguns pacientes até definem como se fossem pontadas. Sim. E tem idade para começar a dor de cabeça ou desde criança? Não, tem pacientes que já desde de criança, bem jovens, né? Então,
Tem pacientes com 6, 8 anos que tem dor de cabeça, tem até enxaqueca infantil, né? Então, é aquilo que eu falei, a predisposição genética, né? E a manifestação pode variar de pessoa para pessoa, ou seja, ela pode ter lá o início na sua infância, ela pode ter na adolescência, né? E pode ter na vida adulta, independente da idade. É claro que um paciente que não tem dor de cabeça e lá nos seus 40, 50 anos tem uma dor forte, súbita, é um fator preocupante, né? Sim. E quando que a mãe ou o pai, vamos pegar a enxaqueca infantil, né? Quando que a mãe ou o pai pode desconfiar de que não, meu filho não está fazendo gracinha, meu filho pode realmente estar com um quadro de enxaqueca? Bom, a criança realmente tem uma dor importante, né? Então você vê que ela fica abatida, ela fica mais quieta, né? Ela fica mais isolada, ela pede medicação, né? Ou seja, a criança geralmente não pede remédio, né? Então quando ela vem pedindo, eu estou com dor, eu quero uma medicação, né? É porque realmente não é a manha, não é a onda, né? E sim a criança está com dor, né? E sobre a enxaqueca, dor de cabeça crônica, que daí ela se prolonga, tem tratamento? Tem tratamento. Então esse tratamento da enxaqueca ele tem que ser individualizado, né? A gente tem uma gama de medicações, tá? Que a gente pode fazer. Então existe o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. E essa análise, né, da etiologia da causa da dor a gente tem que fazer individualizada no consultório, porque a gente traça todo um rastreio, né? A gente mapeia a característica da dor, o tipo da dor, os fatores desencadeantes, os fatores de melhora, né? A história familiar, ou seja, a gente faz todo um mapeamento, para daí a gente identificar o tratamento. Tem pacientes que optam por não usar medicamentos e fazem só um tratamento não medicamentoso, né? A mulher tem uma particularidade que ela tem o período menstrual e muitas mulheres têm dor de cabeça no período menstrual e têm enxaqueca precipitada pelo período menstrual, né? Então toda essa análise tem que ser individualizada, né? Ou seja, é caso a caso. Não é porque um conhecido meu toma tal medicação que eu vou tomar a mesma medicação, porque são causas diferentes de dor. Não, e tem que cuidar muito com a medicação que a gente usa, né? Porque tem medicações que são muito fortes, né? Tem medicações que causam recidiva da dor. Ou seja, você toma uma medicação analgésica, algumas medicações, e você vai melhorar, de repente você vai piorar no dia seguinte, você vai ter uma dor de rebote, que a gente fala. Então tem que cuidar muito com o remédio que a gente usa, né? Bacana. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai estar conversando sobre alguns fatores que podem agravar a sua dor de cabeça, tá ok? A gente volta já já. E Saúde, oferecimento. Prestecare, gestão em saúde. Promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. A Doce Confeitar é referência em qualidade no mercado da confeitaria. Localizada em Ponta Grossa, nós oferecemos tudo o que você precisa para deixar a sua vida mais doce ou auxiliar os seus negócios, desde itens para a produção de doces, ingredientes únicos, utensílios e embalagens. Além de toda a variedade de produtos, a Doce Confeitar promove workshops com grandes nomes da gastronomia, valorizando os profissionais e trazendo novidades. Doce Confeitar, um paraíso dos confeiteiros e entusiastas da confeitaria. Referência no segmento desde o ano 2000, a Clínica Perfecto é especializada em fisioterapia pélvica com ênfase em sexualidade. É a solução para quem quer ter ou recuperar a qualidade de sua vida sexual. Atende as cidades de Ponta Grossa e Curitiba e oferece teleconsulta para todo o Brasil. Para você que exige qualidade de atendimento, pontualidade, atenção e principalmente resultados com tratamentos atualizados, os atendimentos da Perfecto são personalizados. Perfecto, profissionalismo para transformação na sua vida.
Frutas e verduras sempre fresquinhas é na Banca do Franco. Aqui é dia de feira todo dia. Também temos caldo de cana, água de coco e produtos coloniais. Peça pelo delivery. Voltamos a apresentar E-Saúde. Estamos de volta hoje conversando com o Dr. Omar, neurologista. Estamos conversando sobre dor de cabeça. E agora, eu queria perguntar para o Dr. Omar se tem fatores que podem piorar a dor de cabeça. Cláudia, tem fatores sim. E nesse mapeamento que eu falei, durante a consulta, eu sempre questiono o meu paciente. O que você percebe que faz desencadear a dor, né? Existem alimentos, existe a privação do sono, né? O estresse, existe atividade física, né? Ou a falta dela, o sedentarismo, tabagismo, o álcool, né? Então eu sempre pergunto para o paciente, você consegue identificar o fator, né, que desencadeia? Quais são os alimentos mais conhecidos que são pró-enxaquecosos, né? O chocolate, né? O queijo mussarela, o queijo amarelo, né? A bebida alcoólica, né? Alguns alimentos com pimenta podem fazer isso, né? Então são alimentos que são bem conhecidos como pró-enxaquecosos, né? Tá muito interessante o programa de hoje, até porque é um tema bem comum, né? Então, e aquela dor de cabeça que quando a gente chega no final do dia, tá lá cansado, a gente chega em casa querendo descansar, mas aquela dor não deixa. Isso é um tipo de dor de cabeça? É um tipo de dor de cabeça e o nome dela chama-se cefaleia tensional, tá? Qual que é a característica dela? Ela geralmente começa depois do almoço, né, ou no período da tarde, e ela vai se agravando e piorando durante o resto do dia. Lembra que eu falei que a enxaqueca tem uma característica mais unilateral? A tensional não, ela já é bem mais atrás, ela é em cima da cabeça. Por quê? Os nervos são comprimidos pela musculatura que fica tensa. Então esse paciente começa a ficar estressado, começa a ficar tenso durante o dia, tá? É uma rotina, né, cansativa, estressante, e essa musculatura começa a ficar rígida e ela pressiona os nervos, tá? Então é um outro tipo de abordagem também, que é o que eu falei, entra no mapeamento para a gente ver o tipo da dor. E aí é um tratamento diferenciado e específico, né? Mas é uma dor de cabeça que eu sempre pergunto, né, para o paciente, no sábado e no domingo você tem dor? Ou seja, durante o dia que ele está trabalhando, que ele está correndo, ele tem essa dor de cabeça, mas no sábado e domingo ele não tem, né? Então ele fala mais a favor de ser tensional. E aquela dor de cabeça que daí o pessoal fala que começa a ver bolinhas, algo cintilante? Isso, na verdade, ele é um sintoma premonitório, tá? A gente chama de aura. Ele está embutido na enxaqueca, tá? Então é um sintoma que ele vem 1 hora antes, o paciente sabe que vai ter a dor de cabeça. Então primeiro vem a manifestação de aura. O que são? São pontinhos brilhantes, são pontinhos pretos, são flashes, né, que acabam tendo. Tem pacientes que têm náuseas, ou seja, tem uma dor epigástrica, como se fosse uma gastrite, uma azia, né? Tem pacientes que chegam a ter uma opressão torácica, como se fosse uma crise de ansiedade. E aí depois de 1 hora, meia hora, vem a dor forte. Então, chama-se aura e é um sintoma da enxaqueca. É um sintoma da enxaqueca. É bacana deixar isso para o pessoal observar, então, em que momento piora a dor ou surge a sua dor, para que quando você chegue no médico, você já chegue já com algo mapeado na tua cabeça também, para auxiliar ao profissional que está coletando ali os dados, para auxiliar ele a direcionar melhor o tratamento mais efetivo que possa ter. Agora sobre as dores de cabeça que sejam mais graves, né? A dor de cabeça, por exemplo, de um AVC, que popularmente chama de derrame. Existe uma dor específica para esse caso, algo que possa diferenciar para chamar atenção? Existem sinais de alarme para dor de cabeça. Isso eu falo para
para os meus alunos na universidade. Né? O médico, né, independente da especialidade, ele tem que ter essa noção de identificar esse sinal de alarme. Mas a população sabe caracterizar quando tem algo de diferente, ou seja, o paciente sabe caracterizar. Então nós temos as cefaleias primárias, ou seja, são aquelas mais que vão e vêm, que são benignas, e as cefaleias que são mais graves, que essas são os sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme? Alguns deles, por exemplo, não vou falar todos, mas início após os 40 anos, mudança do padrão da dor, né? Dor de cabeça que acorda o paciente, tá? E dor de cabeça extremamente intensa, ou seja, caracterizada como a pior da vida. Então, eu diria que são os sinais de alarmes mais importantes. Por quê? Uma dor de cabeça que não melhora, uma dor de cabeça que te acorda, uma dor de cabeça que é a pior da vida, né? Ou que começa acima dos 40 anos, ela já não é aquela mais previsível, tá? Então aí a gente tem que pensar em algumas patologias, um tumor, um aneurisma, um sangramento, né? Ou seja, uma hemorragia intracraniana, uma hemorragia cerebral. Então ele chama a atenção para outros quadros graves, né? Às vezes um paciente não tem febre, mas ele tem uma dor de cabeça que vai piorando e não melhora. Essa semana mesmo eu internei um paciente que há 20 dias com dor de cabeça, né, e uma rigidez de núcleo, e fazia pequenos picos subfebris e era uma meningite, com 20 e poucos anos de idade, né, e já estava tomando inúmeras medicações. Então realmente a gente tem que se atentar para esse período, esses critérios, né, em que não melhora, né, em alguns períodos a dor, não tem essa flutuação e só tem essa piora da dor. Tem pessoas que têm dor de cabeça todo dia. Tem pessoas que têm dor de cabeça uma vez, sei lá, cada uma semana, 15 dias. Isso também, quando essa dor de cabeça é muito frequente, eu acho que o que chama atenção também é que isso interfere diretamente na qualidade de vida da pessoa, até na maneira que ela tem a interação social. Né? Porque algumas vezes vai se privar de ir em alguns locais pela própria dor de cabeça. E aquela dor de cabeça que daí é o contrário, eu fui na festa, bebi, festei e tive dor de cabeça no outro dia. Ela está ligada a quê? Né? Na verdade, essa dor de cabeça da ressaca, né? Ela nada mais do que uma intoxicação do cérebro, né? Então, assim, o álcool, que ele é tóxico, né? Até a partir de uma dose, né? E ele, no metabolismo dele, ele libera cetoaldeídos que acabam impregnando, né, no neurônio e aí ele causa na região cerebral como um todo, na verdade, e acaba fazendo essa dor de cabeça da ressaca. Entendi. Né? Essa não tem o que fazer, é uma dipirona e esperar passar, né? É verdade. Não saia daí, a gente volta já no nosso próximo bloco, conversando com a doutora Mar sobre dor de cabeça. Fique com a gente. E Saúde. Oferecimento. Prestecare, gestão em saúde. Promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. A Doce Confeitar é referência em qualidade no mercado da confeitaria. Localizada em Ponta Grossa, nós oferecemos tudo o que você precisa para deixar a sua vida mais doce ou auxiliar os seus negócios, desde itens para a produção de doces, ingredientes únicos, utensílios e embalagens. Além de toda a variedade de produtos, a Doce Confeitar promove workshops com grandes nomes da gastronomia, valorizando os profissionais e trazendo novidades. Doce Confeitar, um paraíso dos confeiteiros e entusiastas da confeitaria.
Referência no segmento desde o ano 2000, a Clínica Perfecto é especializada em fisioterapia pélvica com ênfase em sexualidade. É a solução para quem quer ter ou recuperar a qualidade de sua vida sexual. Atende as cidades de Ponta Grossa e Curitiba e oferece teleconsulta para todo o Brasil. Para você que exige qualidade de atendimento, pontualidade, atenção e principalmente resultados com tratamentos atualizados, os atendimentos da Perfecto são personalizados. Perfecto, profissionalismo para transformação na sua vida. Frutas e verduras sempre fresquinhas é na Banca do Franco. Aqui é dia de feira todo dia. Também temos caldo de cana, água de coco e produtos coloniais. Peça pelo delivery. Voltamos a apresentar E-Saúde. Estamos novamente conversando com o Dr. Omar sobre dor de cabeça. Então, neste bloco, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais sobre o tratamento não medicamentoso, porque medicamentoso, aquele que o médico vai prescrever, a medicação certa, nós já entendemos e conversamos nos outros blocos que isso é muito individualizado, vai depender de pessoa para pessoa, do histórico, enfim. E o não medicamentoso, aquilo que a gente pode praticar para evitar a dor ou para melhorar a dor? Bom, essa pergunta ela é muito boa porque o nosso cérebro ele precisa das coisas muito bem organizadas, né? No sentido de rotina. A variação da rotina, tanto de alimentos, sono, estresse, né? Atividade física, tudo isso aí tem uma influência muito grande. Então, quando a gente fala em tratamento não medicamentoso, depois desse mapeamento que a gente faz, né, a gente começa a abordar item por item. Qual que são os fatores mais importantes? A alimentação, né, uma alimentação não tão pesada, não tão gordurosa, né, aqueles alimentos que eu comentei, o chocolate, o queijo, né, a pimenta, o álcool, mas uma alimentação bem regrada, né? O outro ponto é a pessoa descansar bem, dormir bem, né? O que isso influencia de uma forma geral, não só para a dor, né? É o momento que o cérebro se reorganiza. Na Primeira Guerra Mundial, só citando um exemplo, eles faziam uma forma de deixar os soldados acordados. Alguns, a gente pode ficar sem comida até 28, 30 dias, a gente pode ficar sem água até uma semana, tá? É muito até, mas a gente não fica uns 4 dias sem dormir, porque o nosso corpo padece, tá? Então, na Primeira Guerra, eles usavam essa estratégia de deixar o inimigo acordar. A importância do sono, né? Então, a gente precisa dormir bem para reestruturar o nosso cérebro, né? E o limiar de dor está intimamente vinculado a um sono adequado. Ou seja, dormir pouco pode ser um fator desencadeante. Ou dormir mal, né? Ou dormir mal. Pouco ou mal. Aí a gente tem que ver a qualidade do sono, né? Bom, então a gente já falou de alimentação, a gente falou de sono, né? Outro fator que é importante é o estresse. O estresse é um estado pró-inflamatório, tá? A gente acaba liberando radicais livres, né? Então a gente aciona um sistema inflamatório no corpo. E isso deixa tudo tenso, tudo inflamado. Então isso aí é um fator muito importante. Hoje o que eu atendo de pacientes que estão constantemente estressados, né? E hoje a rotina nossa, isso na maioria da população, é de cobrança, é de trabalho, é de metas, né? Então as pessoas acabam ficando muito mais estressadas. E o quarto item é a atividade física. A atividade física ela é fundamental. Por quê? Como ser humano, como mamífero, a gente não foi feito para ficar sentado e parado, né? Lá no homem pré-histórico, ele saía para caçar, ele se mexia. E hoje o ser humano fica sentado esperando a comida vir, né? Então, a nutrição sanguínea, né, o fluxo de sangue orgânico depende de uma atividade física.
tá? Ou seja, a gente tem que pôr nosso corpo para se mexer. Isso aumenta o fluxo de sangue no cérebro e o cérebro funciona melhor. E aí os limiares de dor também reduz. Eu acredito que esse período que estamos vivendo de isolamento social, ficar mais em casa, tem tido alguns agravantes, né? Que a gente já sabe por tudo que a gente ouve dizer. Mas sobre o estresse, assim, é bom ficar em casa. Hoje a gente já vê assim que não é tão bom ficar em casa e trabalhar em casa, porque eu não sei qual é a percepção ou se teve mais relatos sobre isso de pacientes no teu consultório, mas do quanto aumentou o home office, né? Então hoje assim a gente faz várias atividades. Estou trabalhando no computador, mas eu tenho tudo que está ao meu redor que eu também tenho que dar conta em ambiente domiciliar. E isso acho que é um fator estressante, né? O que pode estar auxiliando para a dor de cabeça. E outra coisa também é falar mesmo da visão, a dificuldade de visão ou o uso de muito computador, tablet, essas coisas também podem interferir no aumento da dor de cabeça? Com certeza, né? O aumento de telas, né? Ela tem uma influência muito grande porque ela ativa um sistema neuronal hiperativo, né? Ela deixa o sistema neuronal hiperativo, né? Então a tela ela tem essa particularidade. Então quando eu faço algumas medidas, né, de orientação, eu peço para reduzir telas, organizar o sono, né, organizar a alimentação, entre todos aqueles itens que eu falei, né. Falando em home office, né, é difícil fazer home office, né, é fácil para quem não tem uma rotina em casa, né. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, não consigo fazer nada em casa. Exato. Né, então é muito complicado, né, você fazer home office, aí beira o estresse, né. Então, é muito difícil você fazer e acaba tendo a repercussão do estresse, que acaba fazendo um efeito cascata, né? Que é desenvolver dor de cabeça, irritabilidade, ansiedade e tudo mais, né? Exatamente. Então, o que fica aqui pra gente? Que você ter uma boa alimentação, praticar atividade física que te dê prazer, né? O que mais? Tentar fugir de fatores estressantes, né? Como se fosse fácil, mas eu acho que a gente tem que começar a se reeducar, olhar aquilo que realmente vale a pena para que a gente consiga, então, ter menos dor de cabeça e uma melhor qualidade de vida. Né? Doutora Omar, para a gente finalizar esse programa de hoje sobre enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia, que é o termo técnico, né? Uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Bom, a dor de cabeça ela é um sintoma que tem um impacto muito grande na qualidade de vida. E o que acontece, o que eu escuto muito, é que as pessoas se acostumam, né, estão habituadas a sofrerem com isso e acabam levando a vida, né, nesse estado sofrível. E ela tem tratamento, então a recomendação é que realmente procure, né, um neurologista, né, para a gente fazer a adequada análise e tentar melhorar a qualidade de vida. Nossa, eu já tive mais de 1000 pacientes com que eu tratei, só com dor de cabeça, e de fato o que eu ouço depois é: nossa, a minha relação com as pessoas melhorou, a minha relação a minha rotina melhorou. E isso é importante. Muito bem. Então vamos lá, para você cuidar do seu corpo, primeiro você tem que cuidar da sua mente, né? Uma coisa está diretamente ligada à outra, mas se você não cuida da sua mente, seu corpo padece. E para que você evite isso, vamos reprogramar atividades diárias, reprogramar a alimentação, e só depende de você. Não tem outra pessoa que possa mudar você mesmo, a não ser você querer a sua própria mudança para melhor. Então, acho que fica aí o nosso recado. Muito obrigada novamente pela essa parceria. Eu que agradeço. Obrigada para vocês que ficaram com a gente durante esse programa. Espero que tenham gostado e até o próximo. Um grande abraço.